Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e, dando continuidade a uma série de aulas sobre matrizes, nós hoje falaremos sobre matriz transposta, oposta, simétrica e antissimétrica. Espero que vocês gostem dessa aula, que curtam, que aproveitem bastante. Não esqueçam de compartilhar e não esqueçam de se inscrever no canal. Vamos lá? Matriz transposta, oposta, simétrica e antissimétrica. Antes de começar, vamos lembrar o que é uma matriz. É uma tabela organizada por linhas e colunas. Nós temos aqui a matriz A, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Essa matriz aqui é da ordem 2, ou seja, uma matriz 2 por 2, que eu tenho duas linhas e duas colunas. As linhas são deitadas, as colunas são em pé. E os elementos da minha matriz são do tipo A e J, onde I me dizem que linha esse elemento está e o J me dizem que coluna esse elemento está. O primeiro número é a linha, o segundo é a coluna. No caso, o A21. Mesmo que eu não estivesse olhando, vendo essa matriz, se ele me diz que é A21, eu sei que ele está na segunda linha e na primeira coluna. Por quê? Por causa do I e do J. O I é 2, então ele está na segunda linha, e o J, que é a coluna, é 1, então ele está na segunda linha, primeira coluna. Só lembrando, para a gente poder começar aqui, tá? Matriz oposta, representada por menos A. É a letra maiúscula da minha matriz, com o sinal de menos na frente. Quer dizer que ela é oposta, contrária, tá? Os correspondentes de A e menos A são números opostos. E a soma A e menos A é uma matriz nula. O que é correspondente? É o número que está na mesma posição. Aqui no conjunto B, eu tenho B e J, ou seja, o B 1, 1. Linha 1, coluna 1, tá? B e J. Quem é aqui o correspondente, ou seja, quem está na mesma posição nesse conjunto menos B aqui? É o menos 12. Ó. Ele também é o B 1, 1. A linha é 1 e a coluna é 1. Então, eu digo que um elemento é correspondente ao outro quando eles estão na mesma linha e na mesma coluna, tá? Na mesma posição. Aqui, o que está me falando? Que eles têm que ser correspondentes e que a soma de A e menos A é uma matriz nula, ou seja, dá zero. Se eu tenho 1 menos 1, dá zero. Menos 3 e 3, dá zero. Menos 4 com 4, dá zero. 2 e menos 2, dá zero. Então, para uma matriz ser chamada de matriz oposta, a soma dos seus elementos correspondentes tem que dar zero. Então, o 1 é o A1, 1. Ou seja, ele é o primeiro elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Ele corresponde ao menos 1, que é o A1, 1. Tá? Aqui é o A1, 2, primeira linha, segunda coluna. O A1, 2 correspondente a ele é o 3. Então, os elementos correspondentes têm que ser opostos. Qual é o oposto de 3? Menos 3. Qual é o oposto de 4? Menos 4. Qual é o oposto de 10? Menos 10. Qual é o oposto de menos 20? 20. Qual é o oposto de menos 5? 5. Tá? Oposto é o número com sinal contrário. Então, vamos lá. Para ser uma matriz oposta, os elementos correspondentes têm que ser números opostos. Então, aqui é o 1, quem corresponde a ele aqui é menos 1. Aqui é o menos 3, quem corresponde a ele é 3. Aqui é menos 4, quem corresponde a ele é o 4. Aqui é o 2, e o correspondente do 2, aqui é o menos 2. Aqui é a matriz, matriz A. Aqui é a matriz oposta, ou seja, o menos A. É essa matriz aqui com o sinal trocado. Ó. Notem que os números são os mesmos, apenas os sinais estão trocados. Aqui é uma matriz 2 por 2 de ordem 2 e aqui também. São matrizes iguais, tem que ter o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas e os elementos correspondentes têm que ser opostos. Determine o valor de x. Aqui eu tenho duas matrizes. A matriz B 3 por 2
e a matriz menos B, 3 por 2. Menos B é a matriz oposta à matriz B. Mas aqui está me pedindo o valor de x. Quem é esse x aqui? Para eu saber quem é esse x, eu vou ter que ir na minha matriz oposta e verificar quem é que está na mesma posição. Qual é a posição desse x? Aqui eu tenho o conjunto B e menos B. Então, eu vou chamar cada elemento de B. Quem é o x? O x está na posição quê? B, segunda linha, primeira coluna. Então, é o B21. Então, o B21 é igual a x. Qual é o elemento que corresponde a esse x aqui na matriz menos B, na matriz oposta? É o menos 3. Então, no menos B, no conjunto menos B, 2, 1, eu tenho o correspondente dele é menos 3. Então, eu vou dizer que o x é menos 3, sim ou não? Não. Por quê? Essa matriz menos B, ela é a matriz oposta, tá? Então, se aqui está menos 3, é sinal que aqui, na matriz B, não é menos 3, é 3. Se aqui ficou menos 3, é porque aqui é 3. Lembra que a matriz oposta ela tem um sinal trocado? Então, se aqui é menos 3, é sinal que aqui é 3. Se aqui fosse menos 3, aqui seria 3. Então, se menos B é a matriz oposta de B, logo x é igual a 3. Tá? Se aqui é menos 3, aqui é 3. Vamos ver agora a matriz transposta? Vamos lá? Matriz transposta. A, esse T aqui é de transposta e esse A é a matriz. Então, A com Tzinho em cima significa: seja uma matriz AM por N, denomina-se matriz transposta quando as linhas de A são as colunas de AT. Ou seja, na minha matriz, aqui eu tenho uma matriz 2 por 3. Ela tem duas linhas, linha 1 e linha 2. E ela tem três colunas, a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. O que faz uma matriz ser uma matriz transposta? É quando eu pego uma linha e transformo ela em uma coluna da minha matriz transposta. Aqui ela é linha, certo? Menos 3, 2 e menos 1. Aí ela vai vir para a matriz transposta como coluna. Notem que aqui eu tinha duas linhas e três colunas. Na matriz transposta, isso vai virar. O que era linha vai ser coluna, então aqui eu vou ter três linhas e duas colunas. Qual vai ser a minha primeira coluna? Quais são esses números? Se eu pegar essa linha e colocar ela em pé, o primeiro elemento quem é? Menos 3, o segundo, 2 e o terceiro, menos 1. Ela estava deitada e eu coloquei ela em pé. É a mesma coisa, só virei ela e trouxe para cá. Agora eu continuo tendo duas linhas e três colunas? Não. Agora eu tenho a linha 1, tenho a linha 2 e tenho a linha 3. Coluna agora eu vou ter a coluna 1 e a coluna 2. Por quê? Porque eu só tinha duas linhas e essas duas linhas viraram duas colunas. Qual vai ser a segunda modificação agora? A minha linha 2 vai ser a minha coluna 2. Vou pegar a minha linha 2. Quais são os elementos da linha 2? Linha horizontal, 0, 4 e 7. Esses elementos vão ser os elementos agora da minha coluna 2. Ou seja, eu vou ficar com 0, 4 e 7. Transformei a minha linha em coluna. Então, eu posso dizer que essa aqui é a matriz A 2 por 3, com duas linhas e três colunas. Aqui é a matriz A transposta, 3 por 2. Por quê? Porque agora eu tenho três linhas e duas colunas, ok? Outro exemplo. Aqui eu tenho uma matriz quadrada, 3 por 3, tá? Uma matriz de ordem 3. Então, a gente não vai ter alteração em relação ao número de linhas e colunas.
mas a gente vai ter alteração na forma em que esses números foram escritos, foram colocados, nas posições. Vai alterar a posição desses números. Então, a minha primeira linha, eu tenho 2, 0 e 5. 2, 0 e 5 vai ser a minha primeira coluna. Na minha segunda linha, eu tenho 1, menos 3 e 9. Vai ser a minha segunda coluna. E a minha terceira coluna, eu tenho 6, menos 4 e menos 1. Eu vou colocar aqui o que era linha, estava deitado, agora é coluna. Agora eu vou colocar os elementos, tá? 2, 0 e 5. Estavam deitados? Vou ficar em pé. 2, 0 e 5. Eu tinha 3 linhas e agora eu tinha 3 colunas. Vou continuar com 3 linhas e 3 colunas, por quê? Porque aqui o número de linhas e colunas eram iguais. Aqui não, aqui eram diferentes. Eu tinha 2 linhas e 3 colunas. Quando eu passei para a transposta, eu inverti. O que era linha virou coluna, o que era coluna virou linha. Aqui também, mas não alterou o número de linhas e colunas. Na segunda linha, 1, menos 3 e 9. Então, eu vou colocar aqui 1, menos 3 e 9. E na minha última linha, eu tenho 6, 4 e menos 1. Eu vou continuar, só que ela vai ficar em pé. 6, 4 e menos 1. Pronto. Inverti a posição em que estava a minha linha com a minha coluna. E os elementos estão na mesma posição? Não. Mudaram de posição. Por exemplo, o 6 aqui, ele era o A. Qual é a linha que ele estava? Terceira linha. 3 e primeira coluna. 1. Agora, qual é a posição dele, do 6? Ele agora é o A, primeira linha e terceira coluna. Então, inverteu. Ó. Era 3, 1, agora ele é o A, 1, 3. O 4, quem era o 4? 4 era o A, terceira linha, segunda coluna. Quem é o 4 agora? Ele é o A, segunda linha, terceira coluna. Inverteu. Então, quando eu inverto a posição da minha linha com a minha coluna, eu também mexo, eu altero a posição em que o meu elemento está dentro da minha matriz, tá? A minha matriz transposta não vai ter a mesma posição dos elementos que a minha matriz original, tá? Por quê? Porque eu inverti linha com coluna. Quem continua igual? O 2, por exemplo. O 2, ele era o A1, 1. Ele continua sendo o A1, 1. Ó, aqui ele era o A, primeira linha, primeira coluna. Ele continua sendo o A, primeira linha, primeira coluna. Por quê? Porque ele era o primeiro elemento. Os outros alteraram, tá? O 0. O 0 aqui era o A, primeira linha, segunda coluna. O 0 agora, quem é? Ele agora é o A, segunda linha, primeira coluna. Inverteu, tá? Então, só esse o A1, 1 é que ficou igual. Os outros a gente inverteu a posição, tá? Mudou a posição dele. Só o A1, por quê? Por que o A1, 1 não mudou? E o A2, 2 também não vai mudar, nem o A3, 3. Então, os elementos que estão na mesma linha, na mesma coluna, quando o I é igual a J, eles não vão mudar de posição. Aqui o menos 3, ele era o A, segunda linha, segunda coluna. Ele vai continuar sendo o A, segunda linha, segunda coluna. E o menos 1, quem era? Era o A, terceira linha, terceira coluna, continua sendo o A, terceira linha, terceira coluna. Então, os números em que o I e o J eram iguais não vão mudar. Todos os outros irão mudar as suas posições, ok? Ó, reparem que o 2, o menos 3 e o menos 1 continuam na mesma posição. Todos os outros trocaram a posição. Okay? Aqui também. Ó. O menos 3, qual é a posição dele?
A1, 1. Continua sendo A1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Qual outro elemento aqui que tem o I igual ao J? Que tem a mesma linha, a mesma coluna? O 4. Ó. O 4 está na segunda linha e na segunda coluna. Ele aqui vai continuar também. Ó. Segunda linha, segunda coluna. Por quê? Porque quando eu troco, tanto faz o 2 como o 2, 2, 2, 2. Então não vai fazer diferença. Agora, os outros em que o I é diferente do J, você vai ver que eles vão mudar a posição, tá ok? Somente quando o I for igual ao J, isso aí não acontece, tá? Vamos lá? Matriz simétrica. É uma matriz quadrada igual à sua matriz transposta. O que é uma matriz quadrada? Em que os números das linhas e das colunas são iguais. Uma matriz 2x2, 3x3, ou seja, de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4. Elas têm que ter o mesmo número de linhas e colunas, senão a gente não consegue fazer a matriz simétrica. E diz o quê? Ela é uma matriz simétrica quando o resultado da matriz transposta é igual à matriz original. Ou seja, você vira a linha, se transforma em coluna e o resultado não se altera, continua sendo o mesmo. Vamos ver como é que funciona isso. Aqui eu tenho que transformar a minha matriz em uma matriz transposta primeiro. Então, o que é transformar uma matriz ou uma matriz transposta? A gente acabou de ver. O que é linha vai virar coluna. Linha vai virar coluna. Então, vamos ver. Aqui a minha linha era 2 e 3. Então, vai ficar 2 e 3. A minha linha agora é 3 e 1. Vai ficar 3 e 1. Agora, vamos só observar o que aconteceu. Olha, aqui eu tinha 2 e 3. E 3 e 1. E aqui? O que aconteceu? Ficou a mesma coisa, ó. 2, 3, 3 e 1. Ou seja, eu inverti, eu peguei a minha linha, transformei numa coluna e o resultado continua sendo o mesmo. Não alterou nada. Continua sendo 2, 3, 3 e 1. 2, 3, 3 e 1. Ou seja, a minha matriz é igual à minha matriz transposta. A é igual à minha transposta. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho uma matriz simétrica. Tá? Ela é simétrica, ela é igual. Vamos ver o segundo exemplo? Eu tenho aqui 1, 5, 3. Eu já vou botar agora direto, tá? 1, 5, 3. Transformei a minha primeira linha na minha primeira coluna. Vamos para a segunda. 5, 7, 6. 5, 7, 6. E a minha última? 3, 6, 8. 3, 6, 8. Agora vamos reparar se mudou alguma coisa. A minha linha era 1, 5, 3, continua 1, 5, 3. A minha segunda linha era 5, 7, 6, continua 5, 7, 6. A minha terceira linha era 3, 6, 8, continua 3, 6, 8. Ou seja, eu transformei a minha linha em coluna e isso não alterou nada. Eu continuei com a mesma coisa que eu tinha antes. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho uma matriz simétrica. Por que eu tenho uma matriz simétrica? Porque a minha matriz é igual à minha matriz transposta, tá? Troquei as posições de linha com a coluna e a minha matriz continuou igual. Então, logo, eu tenho uma matriz simétrica. Matriz antissimétrica, o contrário, né? Antissimétrica. Quando a matriz transposta é igual à matriz oposta, onde os elementos da diagonal principal são zero. Então, tem que ser uma matriz quadrada, porque para ter diagonal principal, tem que ser matriz quadrada, senão não tem diagonal principal. Então, o que está me falando aqui? Que na matriz antissimétrica, primeira coisa que eu tenho que olhar, a minha diagonal principal é zero? É zero. Diagonal principal. Vai do primeiro elemento do A1 até o final, passando pelo meio, tá? Então, nós temos aqui, a minha diagonal principal é igual a zero.
Todos os elementos da diagonal principal são zero. Quando isso acontece, eu posso ver se a minha matriz é antissimétrica. Para ela ser antissimétrica, a minha matriz transposta tem que ser igual à minha matriz oposta. O que é uma matriz oposta? A gente viu agora. É quando eu tenho a mesma matriz, só que com o sinal trocado. Onde é menos fica mais, onde é mais fica menos. Então, primeiro vamos transformar essa matriz aqui numa matriz transposta. Aqui eu tenho a matriz B, aqui eu tenho a matriz BT, que é a matriz transposta de B. Então, eu tenho 0, 6, 1, que é linha, vai ficar em pé. 0, 6, 1. Então, passei a primeira linha para a primeira coluna. Menos 6, 0 e 3. Menos 6, 0 e 3. Agora, a minha terceira linha vai virar a minha terceira coluna. 1, menos 3 e 0. 1, menos 3 e 0. Agora, eu vou só observar. A minha transposta é a mesma coisa que a oposta da minha matriz? Ou seja, essa minha transposta é igual à minha matriz com sinal trocado? Vamos ver? Então, aqui eu passei a diagonal, tá? Todas são zero. Vamos ver. 6 menos 6 é o oposto. Menos 1 virou 1, é o oposto. O 3 virou menos 3, ficou oposto. O menos 6 virou 6, ficou oposto. O 1 ficou menos 1, é o oposto. E o menos 3 ficou 3, é o oposto. Então, eu posso dizer, então, a matriz transposta ficou igual à matriz oposta da matriz B. Ok? Quando isso acontece, a gente diz que é uma matriz antissimétrica. Quando a matriz transposta fica igual à matriz oposta. E a matriz simétrica é quando a matriz transposta fica igual à matriz normal, a matriz original. Aqui, ó, A é igual a AT, ou seja, a minha matriz ficou igual à minha matriz transposta. A minha matriz A ficou igual à minha matriz transposta, ou seja, troquei a linha pela coluna e continua a mesma coisa. E a antissimétrica é a mesma coisa, troquei, só que fica oposta à que eu tinha antes, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre matriz transposta, matriz oposta, matriz simétrica e matriz antissimétrica. Espero que vocês tenham compreendido, que possam usar isso aí em matriz, onde quer que vocês virem matriz, vocês vão conseguir identificar e vão conseguir fazer, né? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o seu joinha e não esqueçam de se inscrever no canal para me apoiar, ok?